Senta aí, vamos falar de roupa. O que me dá uma certa canseira é que esse assunto, quando discutido, quase nunca tem, digamos, uma temperatura correta para arroz soltinho. Sempre acabam queimando a panela. É duro o fato de que todas as posições e opiniões que eu vejo sobre modéstia, todas, ou quase todas, se ancoram em duas coisas: puritanismo histérico versus hedonismo militante. O erro principal de todas as discussões sobre o tema é a falta de ótica a respeito do que é decência. E por isso eu venho aqui, humildemente e em pausa, fazer algo que ninguém gosta: colocar nuance. Não para agradar grego e nem troiano, mas para acabar com o velho inimigo que eu sempre bato em todos os vídeos: o ego. Mas antes de irmos pro assunto principal do vídeo, uma pergunta para refletir com muito carinho. Se você nunca tivesse ido a um culto na sua vida ou uma missa, o que seria modéstia para você? Se formos parar para analisar o que é modéstia ou não, sempre há discussões sobre roupa e sempre envolve o corpo feminino. E o mesmo corpo tem sido demonizado ou sexualizado por suas curvas, seios e coxas. Há vários tipos de discussão sobre o assunto, mas os temas principais são três: a tentativa de separar visualmente uma pessoa mundana de uma pessoa da igreja, o que a mulher deve fazer sobre si para que o homem não peque com os olhos, e sensualidade involuntária e comunicação através da roupa. Temas bem pertinentes que são abordados com a inteligência emocional de um gato morto atropelado. Mas nessa discussão sobre o que exatamente é modéstia, eu vou pegar um patrimônio cultural do Brasil que é erroneamente ignorado nessas discussões: a cultura indígena. Todos sabem que muitas tribos nativas do país até hoje andam nuas, não por safadeza, mas porque é cultural e também é devido ao clima, principalmente na região amazônica, que é um calor abafado do inferno. A igreja, ao ouvir com a chegada dos colonizadores, percebeu algo muito interessante nesse ambiente: a relação dos indígenas com a natureza como um verdadeiro eco do Éden. Isso causou um pânico moral sobre o que era para ser o jardim e sobre o que somos agora. Não havia malícia ao andar nu, além da ligação forte com a natureza por si só. Muitas tribos já entendiam bastante sobre bem e mal sem nunca terem lido uma Bíblia na vida. Já entendiam até o conceito de casamento, confirmando aquilo que Paulo já dizia sobre a lei divina estar gravada no coração humano. Em outras palavras, a igreja não havia chegado ainda, mas Deus já interagia com os nativos das Américas. Tanto que os indígenas convertidos, em sua maioria, não tratavam Cristo como novidade, mas como algo que eles já sentiam, porém não conseguiam nomear e nem entender por completo. Tá, Weven, mas o que isso tem a ver com modéstia? O que proponho é que vocês se imaginem andando em uma tribo indígena. Como viveriam por lá? Vocês sexualizariam? Olhariam para os nativos com malícia? E calma lá, eu não estou falando isso para virar argumento hedonista de pode usar o que você quiser. O que eu quero dizer nesse tópico é que, ao se vestir, você deve ter esse exato nível de pureza indígena no seu coração, de forma que mesmo que você ande nu em uma tribo, não pense no que os outros vão pensar. Apenas aceite de forma pura, cultural, sem malícia, sem luxúria. Você, mulher, você por acaso se sente confortável ao usar shorts, leggings, calça skinny ou croppeds? Então use, mas use sem malícia, sem o desejo de chamar atenção para o seu próprio corpo. E você, cara que curte usar uma bermudinha, se sente confortável ao andar sem camisa, vive só de chinelo e tal, pois fique à vontade, ninguém te impede. A verdade é que não importa o que você vai usar, a roupa pode passar mensagem sim, com certeza, mas o coração por trás dela se comunica ainda mais. Por falar em mensagem, por exemplo, um vestido coladinho e curtinho cheio de renda não é confortável, te sexualiza, chama atenção pro seu corpo como um pedaço de carne. Uma pessoa com um coração sem malícia naturalmente não iria preferir usar algo assim. Entende onde a nuance da mensagem da roupa realmente bate? Algo propositalmente sexual não é viável para quem realmente é inocente de coração. Há coisas que só uma pessoa de coração malicioso e narcisista consegue usar, e isso é uma questão de pudor. Porém, nem toda roupa curta é vulgar e nem todo vestido que mostra curvas é um problema. Deus nos fez para sermos livres, tanto da vergonha quanto do vício no desejo alheio.
É nisso que eu quero que vocês reflitam. Quando Jesus diz em Mateus 6,25 para não nos preocuparmos com o nosso corpo ou com o que vamos vestir, ele foi claro ali. Não é para ninguém ser fiscal da própria roupa. A vida já é difícil o suficiente. Pelo menos o direito de estarmos em paz com a nossa própria pele nos é garantido na Bíblia. Não abram mão disso. É para se vestir com pudor e sem escandalizar, com certeza. Mas vista-se para se sentir confortável e não para passar alguma mensagem de santidade e nem para alimentar o ego alheio. Ai, mas a gente tem que se separar de como o mundo se veste. Quem te falou isso? Paulo mesmo já falou várias vezes em suas cartas para as igrejas, até mandando judeus cristãos cortarem o cabelo e cristãs vestirem véu para cultuar. E para quem manja um pouquinho de história, sabe que véu naquela época de Roma carregava significados culturais contraditórios. Poderia representar devoção pagã, status social ou até prostituição, mas definitivamente não era símbolo universal de santidade. Jesus não nos chamou para ser oposição estética do mundo, mas para sermos livres do olhar dele, pois quem realmente vive separado não se importa com o que a sociedade pensa sobre como se veste. O que você tem de diferente do mundo está em Cristo que vive em ti, mesmo sem camisa, mesmo usando shorts, mesmo andando no mundo da floresta caçando onça. Eu te desejo uma bênção, que você seja livre, verdadeiramente livre. Porque quando entender esse vídeo, a sua roupa volta a ser o que sempre deveria ter sido. Não prisão, não arma, não bandeira, não isca, não currículo espiritual, só roupa. Porque a modéstia nunca foi sobre esconder o corpo. Sempre foi sobre não precisar usar o corpo para provar nada. É isso, bebam água. Zé.